Olá, estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana. Este é um programa semanal produzido e apresentado por mim, Luiz Augusto Kern, da Assessoria de Comunicação do Sindifisco RS. Hoje nós vamos entrevistar aqui, com muita alegria para nós, o futuro presidente da Assembleia, deputado Valdeci Oliveira. Valdeci Oliveira é um deputado antigo, já vitorioso em inúmeros pleitos, foi prefeito de Santa Maria, foi deputado federal e está, eu acho, até vamos confirmar com ele, no terceiro mandato de deputado estadual. Boa tarde, deputado, como vai? Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os nossos internautas e também aqueles que estão aí sintonizados na TV Urbana. Um prazer enorme estar aqui falando aos teus ouvintes, a toda a comunidade do Rio Grande do Sul. Na verdade, é isso, Augusto. Eu já estou no terceiro mandato, né, no nosso concluindo agora esse ano o terceiro mandato. Mas antes de tudo isso, rapidamente, eu já estou nessa caminhada há 40 e tantos anos, né? Eu comecei ainda muito jovem, com 16, 17 anos, a militar na pastoral da juventude, nas pastorais, e depois acabei militando no movimento comunitário e acabei mais tarde indo no movimento sindical. Eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Maria, fui fundador da CUT Regional Centro. E em 1988, eu digo ainda no século passado, né, eu acabei pela primeira vez me elegendo vereador em Santa Maria. Em 1988, eu acabei indo no último dia, fui colocado o nome à disposição para completar a lista de nomes da nominata do PT na época, era muito difícil. Eu acabei fazendo uma campanha praticamente sem nada, não tinha o que fazer, mas acabei indo de casa em casa, conversando com as pessoas, e fiz, em 1988, 1.396 votos, sendo o primeiro da bancada mais votada de Santa Maria. E eu e o Pimenta também, que vocês conhecem, o Pimenta foi eleito junto comigo. Eu, o primeiro, o Pimenta em segundo. 4 anos depois, eu tive o grande privilégio de ser o mais votado da cidade, proporcionalmente, 4.030 votos na reeleição de vereador. O Pimenta é o segundo mais votado naquela época também, e por essas razões eu acabei indo direto para deputado federal. Né? Em 94 eu concorri a deputado federal, fiquei de primeiro suplente, e com a ida do o Fortunati, na época do PT, ele foi eleito vice-prefeito em Porto Alegre, eu acabei assumindo como deputado federal em 97. Em 98 eu fui reeleito deputado federal, com uma votação muito maior do que eu fiz na primeira, e quando eu estava, eu sempre digo, encaminhando bem as coisas lá em Brasília, começando a me situar de toda lá a cidade, o partido me convoca para vir concorrer a prefeito da cidade de Santa Maria. Eu não tinha, nunca imaginei na minha vida, né? Mas aí fizemos uma pesquisa, é importante dizer isso, Augusto, 4, 5 meses antes, o principal adversário nosso tinha 53%, o segundo 35% e eu 4%, né? E aí eu disse para a companheirada, olha, eu vou ir para ajudar o partido, para eleger uma bancada, mas tem uma condição que eu queria colocar. Eu era deputado federal, o Pimenta era deputado estadual. Eu só vou a prefeito se o Pimenta vir de vice. Né? E nós fizemos um pacto, eu fui de prefeito, o Pimenta de vice, de candidato. Fizemos uma campanha muito complexa, difícil, nós não tínhamos nenhuma expectativa, mas o slogan da nossa campanha mobilizou a cidade. O slogan da nossa campanha era Chega dos Mesmos, né? Isso foi tão importante, motivou, mobilizou. Quando a gente percebeu, a Sim. gente acabou na reta final equilibrando as coisas e acabamos ganhando a eleição. Uma eleição ganha por muito pouco, mas pegamos uma cidade completamente abandonada. A prefeitura, o prefeito anterior não tinha pago a folha de outubro, novembro, dezembro e o 13º, você tem uma ideia, 4 folhas atrasadas. Não tinha dinheiro para nada, dívida do quanto é lado, e nós fizemos de tudo que foi possível e conseguimos fazer um governo bastante razoável. Prova está que eu fui o primeiro prefeito da história de Santa Maria reeleito. Né? Então, fui reeleito em 2004, então fiquei 8 anos prefeito de Santa Maria, e tive o grande privilégio de sair daqui com uma aprovação muito alta, e logo ali eu fui candidato a deputado estadual em 2010, e aí só em Santa Maria eu fiz 47 mil votos para deputado estadual só aqui na cidade, fruto de todo um trabalho, de muita respeito, democracia, participação popular, que eu acho que é importante. Assumindo a Assembleia, eleito também o governo Tarso, fiquei um ano aprendendo, em tese, e no segundo ano o Tarso me convocou e não teve volta de eu ser o líder do governo. Eu aceitei por um ano e acabei ficando 2, 3. Fiquei 3 anos líder do governo Tarso na Assembleia. Então, agora, nesse momento agora, eu estou com o primeiro secretário da mesa diretora,
e terei esse grande privilégio, né, de dia 31, agora 31 de janeiro, às 15 horas, assumir pela primeira vez como presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que eu tenho absoluta convicção de que é um enorme desafio, mas, ao mesmo tempo, eu sou movido a desafio, sempre fui, e cada desafio que surge na minha frente é um motivo a mais para a gente continuar trabalhando com seriedade, com dignidade, com transparência, com participação popular, com democracia, respeitando diferenças e fazendo uma relação republicana com todos os demais setores, porque eu acho que é assim que a gente constrói efetivamente uma democracia sólida, forte, porque democracia não é só de um lado, democracia pressupõe várias partes, a gente tem que respeitar as partes da democracia. Deputado, com toda essa bagagem aí de 40 anos de vida pública, o senhor chega à presidência da Assembleia. Como é que o senhor vai agir na presidência da Assembleia? Que rumo o senhor vai dar para este comando, né, nesse grande acordo que há, o primeiro ano, a cada ano, um partido político e o último ano sempre cabe ao PT? O que o senhor pretende, na sua gestão, implementar na Assembleia? Primeiro, é bom dizer, né, que, na verdade, a chegada até a presidência da Assembleia ela é fruto exatamente de um acordo político, né, um acordo político que já dura já um bom tempo, que as 4 maiores bancadas eleitas lá na eleição, elas garantem cada uma um ano de presidência da Assembleia, porque regimentalmente cada presidente da Assembleia tem um mandato de 2 anos. Então, toda a equipe renuncia, digamos assim, agora e assume a nova direção. Eu nunca imaginei também, viu, Luiz Augusto, muito franco, nunca imaginei ser presidente da Assembleia, não trabalhei para isso. Mas aí, quando a bancada reuniu para indicar o nome, por uma questão meio que, sei lá por quê, meio que de consenso, unanimidade, todo mundo indicou meu nome. E eu acabei, aceitando esse desafio. Logicamente que é uma gestão compartilhada, uma gestão que tem uma mesa plural, né? A princípio ainda falta alguns detalhes, mas certamente vai estar lá, vai estar o PT, vai estar o PDT, o PP, o MDB, o PSDB, o PSB, enfim, o PS e outros partidos compondo, são 7 titulares, né, da mesa e mais 4 suplentes. Eu pretendo, logicamente, primeiro, trabalhar muito nesse processo aberto de diálogo, de democracia, de participação, de transparência. Não tem como não ser, entendeu? A minha vida sempre foi essa e não vai ser agora que eu vou deixar de fazer isso. Segundo, também trabalhar muito, mesmo que o Poder Legislativo, e é importante dizer, nós não temos a caneta, né? Não temos a caneta da decisão, a caneta para definir políticas públicas do Estado, mas nós podemos fazer o debate. Nós temos que ser os grandes motivadores e incentivadores de grandes discussões. E eu acho aí, Luiz, que nós temos aí no início 2 grandes desafios. O primeiro deles logicamente, construir, debater e criar as condições para que a gente possa ir superando essa questão da pandemia. E o pós-pandemia precisa ser tratado com extraordinária responsabilidade, porque nós não só temos uma demanda reprimida absurda em relação à questão da saúde em função da pandemia, mas a pandemia também trouxe outras questões seríssimas que alguns anos atrás não tinha mais, que é a fome, a miséria, não só por causa da pandemia, claro, ela se agravou em função da pandemia, em função de todas as políticas desastrosas que nós temos hoje no país, mas a fome, a miséria, a questão social, o desemprego, ela precisa ser tratada como questão de prioridade absoluta. Isso, a casa, o Parlamento Gaúcho, não pode se furtar de debater e fazer essa discussão. A segunda questão é essa questão da estiagem, né? Nós temos vivendo um momento grave, né, de estiagem, de seca, de falta d'água. Isso terá um reflexo enorme na questão econômica, mas também social. E eu pretendo, pelo menos essa é a minha vontade política, de aí dos primeiros 15 dias, já como presidente da Assembleia, tentar criar um movimento grande, de uma grande reunião, com todos os segmentos, né, de todos os segmentos sociais, enfim, dirigentes e entidades patronais, independente de quem quer que seja, fazer um amplo debate, uma discussão sobre políticas preventivas na questão da estiagem. Nós não vamos mais resolver o que já está acontecendo. Agora, por que esse Estado acabou, por exemplo, com uma Secretaria de Desenvolvimento Rural que trabalhava especificamente políticas que tinha a ver com essa questão, por exemplo, uma grande política de perfurações de poços artesianos, que tinha uma série de outras políticas sobre a questão de açudes, que tinha, enfim, várias possibilidades. Acabou. O que eu acho que é fundamental que a gente discute? Não como um programa de governo, mas como um programa de Estado. O Estado precisa se antever a isso.
e precisamos fazer um grande movimento e criar as condições políticas e econômicas para desencadear no estado do Rio Grande do Sul, a partir de dados técnicos, junto com a Emater, com outros setores, uma política ampla de postos artesianos, de captação de água, etc., etc., para quando chegar um episódio que nós estamos vivendo, o impacto seja um pouco menor. Porque eu acho que isso me parece que é importante. Então, eu quero dizer para você que isso também a gente vai fazer. E, para fechar essa parte, dizer que nós vamos trabalhar com vários outros pontos, é claro. Né? A gente detalhou um pouco a ideia da nossa ação, claro que isso depende muito das condições políticas, da conjuntura, é um ano atípico, a gente não sabe como é que vai se comportar toda essa situação aí pela frente, mas, para você ter uma ideia, a nossa marca, nosso slogan da nossa presidência, estou dando aqui em primeira mão para você aqui, ele é menos diferença e mais igualdade. Tá? Esse é o nosso slogan. E você vai ver, a marca, inclusive, coloca claramente isso, menos diferença e mais igualdade. E quando eu falo isso, é em todos os sentidos, em todos os sentidos. Para isso acontecer, eu tenho que criar todas as condições de debate, de discussão, para trazer para dentro do parlamento e como pauta os excluídos, porque senão não vale todo esse debate que eu estou fazendo. Agora, sem excluir outros, lógico, a política tem que ser de inclusão e não de exclusão. Então, essa é um pouco da nossa disposição, nossa vontade, dentro de uma política colegiada, de uma mesa que tem, logicamente, se a gente for olhar por oposição e situação, eu sou minoria na mesa, mas, logicamente, a gente quer construir consensos. Lhe pergunto também. Consenso, né, Luiz? Eu acho que essa é a grande tarefa minha e talvez a grande ginástica que eu pretendo sempre fazer é sempre ter consensos para que a gente possa consolidar políticas importantes e que a gente possa olhar depois para trás e, olha, valeu a pena, pelo menos a gente instigou temas importantes que muitas da sociedade não estava percebendo. Sim, lhe pergunto também se o tema da energia elétrica no interior do estado, com esses temporais que a gente tem visto, há centenas de reclamações de pessoas, chegam a mim também, que estão sem energia elétrica e não conseguem nenhum contato com as empresas privatizadas de energia elétrica. Se não lhe parece um tema relevante para a sociedade também? Não, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, quando eu falo que a seca elas têm seus derivados, suas derivações, ela está colocada essa questão também, né, a questão da energia. Aliás, a energia é um outro debate, porque ela é fruto de toda essa desgraça de privatização, né? dessa visão privatista que, inclusive, se nós não tiver a capacidade e todos os movimentos estão sendo feitos para impedir a privatização da Corsan, hoje é a questão da luz, daqui a algum tempo é a questão da água. Então, a gente precisa ter esse debate. Claro que eu, enquanto presidente da Assembleia, e até assumo absoluta minoria lá na Assembleia, não vai conseguir mudar as concepções, as realidades, talvez. Mas eu acho que a gente pode ir construindo algumas culturas importantes para, eu espero, que um novo governo que tenha compromisso com a maioria do povo desse estado e com quem mais precisa, tenha, pelo menos, elementos e tenha, pelo menos, alguns guias para poder situar diferente daquilo que hoje nós estamos vivendo aqui no estado. Sim, deputado, quem acompanha o trabalho da Assembleia, como eu, como jornalista, muitos e muitos anos, eu percebo que as comissões que são fruto do debate de várias áreas econômicas, elas se realizam pela manhã e às vezes até um pedaço da tarde antes de iniciar o plenário, né? O senhor não pensa em dar um espaço e valorizar mais os debates das comissões na Assembleia? Elas me parecem relegadas a um segundo plano e o plenário é evidente que é o palco principal do político, né? Mas as comissões onde a sociedade se manifesta, especialistas, não mereceriam um destaque maior? Olha, eu vou te dizer, Luiz, que da minha parte, por exemplo, e se eu aprendi alguma coisa nesses últimos 3 mandatos, que eu estou concluindo, ele não foi no plenário, ele foi nas comissões. Porque eu me dediquei muito, eu valorizei muito as comissões, entendeu? Porque eu acho que depende muito de cada direção, de cada comissão. Eu pego o exemplo, eu nesses 3 anos aí de mandato, 9 deles, eu acho, eu fiquei na Comissão de Saúde, presidi ela 2 vezes, inclusive, entendeu? E olha que nós fizemos, nunca passou nada nesse estado de questões de saúde que não passasse pela Comissão de Saúde. E ali nós fizemos grandes debates, grandes discussões, trouxemos especialistas de toda a ordem. Por que eu digo? Tem espaço para isso, não precisa mudar por uma razão. As comissões todas, regimentalmente, começam às 9 da manhã, entendeu? Tu tem
das 9 da manhã até a 1h30 da tarde, se tu quiser fazer. E aconteceu na Comissão de Saúde, inclusive, num dos debates sobre a questão da vacina e todo naquele momento inicial da pandemia, uma audiência pública proposta por mim, tinha 550 pessoas, né? Nós fizemos um extraordinário debate das 9h15 da manhã até a 1h30 da tarde. Teve um segundo momento que a Asilar, inclusive, foi uma dos que junto construímos uma discussão, naquele momento de colapso do sistema hospitalar, para buscar alternativa, e tinha mais de 400 pessoas também naquele debate. Nós ficamos durante 4 horas, acho que foi muito bom. Então, acho isso que tu fala interessante, talvez, mas para isso nós temos que fazer uma mudança regimental, e aí mudar regimento na casa não é uma coisa tão simples. Nós conseguimos fazer agora uma mudança razoável, mas quando eu digo que não é tão simples, não que não seja possível, é que, às vezes, se tu mexer nessa questão de mudar o regimento, tem muitos outros interesses que querem mudar coisas que a gente não quer, entendeu? Porque Sim. coisas são conquistas, tá? São conquista da democracia, conquista da minoria, conquista uma série de coisas que, às vezes, já teve muitas vezes vontade de alterar. Então, acho que dentro do possível, é claro, mas eu acho que tem espaço, sim. Eu acho que, nesse cenário que se avizinha, tanto a Comissão de Saúde como a Comissão de Economia, a Comissão da Educação, a Comissão da Agricultura vão ser centrais nessa discussão, entendeu? Porque todas elas têm exatamente uma correlação direta entre todos os temas mais complexos que a gente está falando aqui agora. Eu não estou falando de temas de projeto de lei que o governo encaminha e tal. Esse é um outro capítulo. Agora, do ponto de vista da política, da macro, do debate, como você fala, as comissões, no meu entender, e acho muito importante, é claro, o plenário, mas as comissões propiciam e dá mais possibilidade de fazer o debate aberto, franco, com várias visões, porque o plenário acaba tendo as visões dos deputados apenas. É bem verdade que tem alguns setores que acham que tu é a representação. Não, eu acho que nós somos uma das representações. A sociedade é muito mais plural do que apenas os 55 deputados. Então, acho que isso é uma coisa interessante, mas acho que as comissões, para fechar, acho que elas têm que ser mais motivadas e têm que ser mais incentivadas a criar esses espaços aí de debate para que a sociedade participe ativamente. Eu acho que isso dá para fazer sem precisar mudar horário ou mudar regimento. Sim, o governo Leite aprovou mais de 240 projetos nesse período, nesses 3 anos. O senhor acredita que ainda haja algum projeto polêmico para entrar em discussão? O senhor tem esse conhecimento? Nesse ano, o período eleitoral vai ser morno? Tudo que tinha que ser aprovado já foi? Não sei, viu, Luiz Augusto? Não sei. Eu temo muitas vezes que esses governos eles não têm muito tempo, dependendo da vontade, do interesse, da pressão do setor A, B, C ou D, eles encaminham projetos lá porque eles sabem, nesse momento, que eles têm ampla maioria. Eu não Sim, tenho nenhuma notícia, eu o espero, inclusive, que acordo, não o tenha nenhum acordo com a projeto. União ainda tem alguma coisa pendente? Não passa mais praticamente nada no plenário, né? Não passa praticamente mais nada no plenário. Vai ter o debate político e tal, mas o que eu quero dizer para você? Para mim, eu espero, né? Não que eu não queira, você tem que enfrentar todo o debate, a gente vai ter que enfrentar, mas eu espero que não vá para a Assembleia nenhum projeto polêmico por uma razão. Porque se porventura for algum projeto polêmico, é porque ele vai tirar direito de algum servidor ou ele vai sucatear a parcela do Estado mais do que já fez até agora. Porque não tem outra, o governo não tem outra vontade. O governo que está aí, desde o início, sempre dando continuidade ao governo Sartori, eles só apresentaram um projeto lá para diminuir o tamanho do Estado. Eu sou da tese, eu não sou a favor do Estado mínimo e do Estado máximo, agora eu sou a favor do Estado necessário. E hoje o Estado já nem mais necessário pelo sucateamento que foi feito. Ou seja, eles acabaram com setores estratégicos importantes. Aliás, se nós olharmos agora a extinção da FEPES, por exemplo, quanta falta está fazendo agora com tudo que está acontecendo em relação à questão da pandemia, por exemplo, entendeu? A questão da extinção da Secretaria de Desenvolvimento Rural, quanta falta está fazendo agora essa secretaria que trabalhava exatamente essa questão dos postos artesianos, da pequena e média agricultura e assim por diante. Então, eu tinha uma informação que o governo ia chamar uma sessão extraordinária ainda antes do final do mês para apresentar alguns projetos. Eles recuaram. Não sei se eles vão encaminhar alguma matéria mais polêmica, porque mesmo eles tendo maioria,
é um ano eleitoral e os deputados, deputadas avaliam muito bem isso, viu? Porque mesmo às vezes a sociedade esquece rapidamente o que acontece aí na Assembleia, mas em ano eleitoral as pessoas dão uma marcada um pouco mais em cima. Então, eu espero que não. Se tiver, vamos enfrentar. Sim. Você está assistindo ao programa Sindicato em Ação aqui na TV Urbana. Esse é um programa do Sindicato dos Fiscais, dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos entrevistando aqui o deputado Valdeci Oliveira, futuro presidente da Assembleia, que assume o comando da Casa Legislativa no dia 31 de janeiro à tarde. Antes, porém, nós vamos ouvir as notícias da semana com a jornalista Fabiane Flores. Vamos ao pequeno intervalo e já retornamos discutindo com o deputado Valdeci Oliveira as eleições estaduais e as eleições à presidência da República. Um minutinho e já voltamos. Oi, Lac, olá, deputado e todos que nos acompanham em mais uma edição do Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Entidades que integram o Pacto de Brasília, da qual faz parte a FENAFISCO, definem estratégias para 2022. Movimento em defesa da autonomia da administração tributária tem por objetivo organizar e fortalecer as carreiras das receitas estaduais. Vice-presidente do Sindifisco RS, Celso Malhane de Souza, participou do encontro representando a FENAFISCO. Servidores federais pressionam Bolsonaro por reajuste salarial. Carreiras federais estão sem reajuste há anos. Movimento terá novo encontro em 27 de janeiro para definir estratégias. STF confirma a decisão do TJRS que reconhece direito do servidor de participar de atividades sindicais. Com a nova decisão, o Supremo confirma a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu o direito do servidor de participar de atividades sindicais. Programa Devolve ICMS é sucesso no estado. Mais de 32 mil famílias já estão com o cartão cidadão em mãos em Porto Alegre. Em todo o estado, 277.018 gaúchos já retiraram seu cartão, representando 64,10% do total. O Cartão Cidadão é uma iniciativa do governo do estado que vai devolver parte do ICMS a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do ensino médio. Para mais informações, acesse o site do Sindifisco RS. Estamos de volta com o programa Sindicato em Ação aqui na TV Urbana. Estamos hoje entrevistando o futuro presidente da Assembleia, deputado Valdeci Oliveira. Deputado, vamos discutir um pouquinho as eleições aqui no estado. Como é que o senhor vê o cenário aqui eleitoral aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que é um cenário ainda não incompleto, né? Eu acho que ainda tem muita coisa que está avançando, está sendo negociado. Eu acho que terá aí, no mínimo, 2 ou 3 candidaturas do setor mais conservador, né? Terá certamente aí uma candidatura que eu chamo um pouco mais de centro, e que seria, no meu ponto de vista, absolutamente importante e, no meu ponto de vista, necessário, estratégico, nesse momento que nós estamos vivendo de conjuntura, que nós tivéssemos uma única candidatura do bloco mais da esquerda, digamos assim. Eu acho que essa é a grande tarefa. Logicamente que nós já temos um pré-candidato, né? Eu apoio o pré-candidato que ocupou o Edgar Preto, né? Eu acho que é uma grande liderança, um quadro novo, um quadro que está preparado, que teve uma responsabilidade e um desafio extraordinário em 2017, naquele período ali de todo aquele período do processo da conjuntura nacional complexa. Ele, como presidente da Assembleia, fez um grande mandato. Eu me orgulho de ter indicado ele, inclusive, pela bancada para ser o nosso presidente. O Edgar está preparado, a gente precisa ampliar, é claro, mas ainda tem essas dúvidas, a questão das alianças, a questão das federações partidárias, se vai ter, se não vai ter, com quem será. Então, acho que nós precisamos, até o final de março, essa é a minha avaliação, de nós concluir essas discussões, todas elas, mas sem deixar de continuar preparando, discutindo e levando cada vez mais
o nome do Edgar, da nossa proposta para o Estado afora. Eu sei que a pandemia tem nos atrapalhado, o Edgar está começando agora um novo roteiro pelo Estado, mas a gente precisa cada vez mais popularizar, vamos chamar assim, o nome do Edgar, né? Porque ele é um grande quadro, ninguém questiona isso, acho que tem uma qualidade excepcional, é uma liderança criada no meio da luta social, mas, logicamente, que não é tão conhecido além do movimento social organizado. A gente precisa ampliar isso. E eu tenho dito, viu, Luiz Augusto, eu tenho dito, Edgar, se vira, meu velho. Você vira, tu tem que ganhar essa eleição, porque quem vai dar posse para o futuro governador sou eu, entendeu? E eu quero dar posse para ti, entendeu? Agora, é claro que a gente sabe que a conjuntura do Estado é um Estado ainda que tem um viés bastante conservador. As pesquisas primeiras sinalizam um pouco isso, mas bastante dividido. Eu estou bem animado, porque mesmo que eu não sou daqueles que acham que pesquisa é o final, pelo contrário, ele é um sinalizador apenas. Sim. Mas essa última pesquisa que eu vi, inclusive de setores absolutamente da direita aqui do Estado, onde não conseguiram, por mais que quisesse botar, por exemplo, o Bolsonaro na frente do Lula e não conseguiram, no máximo conseguiram botar num empate, é sinal que a gente está melhorando nossos indicadores aqui no Estado. Isso a gente percebe em cada hora, em cada dia, na vila, no bairro. O povo que está sofrendo, eles estão percebendo. Agora, a candidatura nossa, a candidatura do Edgar, por exemplo, que eu defendo, ela precisa estar absolutamente sintonizada com a candidatura do companheiro Lula, entendeu? Ela tem que estar rigorosamente afinada, nós temos que construir essa afinação política clara de projeto, enfim, em todo o sentido, e trabalhar, logicamente, o alargamento da possibilidade do apoio, buscando, quem sabe, fosse dependesse de mim, eu sei que a política não é assim só de sonhos, né? Mas dependesse da minha vontade, eu teria uma única chapa com a presença do PT, do PDT, do PCdoB, do PSB e assim por do PSOL. Então, eu acho que nós vivemos um momento que nós estamos vivendo, exige isso, inclusive. Mas a gente sabe que até esta realidade, as dificuldades que os partidos têm para constituir unidade, etc., é muito difícil. Mas se nós olhar para o cenário nacional, para a gravidade que nós estamos vivendo, para um processo antidemocrático, um processo de sucateamento, um processo de envergonhar o país, este é o momento de unidade em todos os campos, no Estado, no Brasil, que o único objetivo de toda não é só a vitória, mas o objetivo disso é ganhar uma eleição para salvar o povo da desgraça que estão vivendo. Acho que Sim. Essa teria que ser um pouco da síntese, mas respeito, logicamente, as diferenças, respeito as várias opiniões que existem em outros partidos, mas há um esforço muito grande, que eu saiba aí do Edgar, da nossa direção partidária, do Pimenta, nosso presidente, de dialogar com todo esse segmento e setores para que a gente possa, quem sabe, consolidar uma boa aliança, pelo menos para o segundo turno, porque eu acho que a gente tem todas as condições de ir para o segundo turno aqui no Estado. Sim, o cenário nacional nas eleições presidenciais e de governador sempre tem influência, o nacional sempre influencia aqui no Rio Grande do Sul, né? E essa vez, mais ainda, né, do que todas as vezes, porque o PT quer fechar um acordo com o PSB, que já lançou o ex-deputado Beto Albuquerque, né? E o PDT está enrolado aí, que era o presidente do Grêmio, o candidato natural, né, com as vitórias, e acabou perdendo a chance pela segunda divisão que o Grêmio caiu, né? O senhor acredita que a composição nacional, que é necessário aguardar a composição nacional para definição completa aqui no Rio Grande do Sul? O senhor acredita que é isso que os partidos estão esperando? Acho que sim, porque, de certa forma, o acordo que acontecer a nível nacional, ele queira ou não, ele é sinalizador para o restante do país, né? Eu acho que esse é um elemento importante, por isso que eu digo que a gente tem que ir para a estrada, se assim a pandemia nos permitir, alargar e alastrar cada vez mais a presença dos nossos pré-candidatos, o pré-candidato Edgar e assim por diante. Agora, é claro que a decisão vai estar focada e vai estar vinculada à questão nacional. Eu sei que o PSB tem feito algumas condições, eu não vou nem entrar no mérito aqui, respeito a todas elas, mas penso que tem espaço, eu acho, ainda para dialogar, para discutir. E o presidente Lula, na minha avaliação, ele tem uma capacidade extraordinária, absurda, digo assim, que todos aqueles que acharem que sabem tudo de política, sabem muito pouco perto da capacidade excepcional, assim, quase que fora da realidade que o Lula tem. Eu acredito muito nessa compreensão, né, e nessa visão que o Lula tem desempenhado.
Eu acho que nós temos que trabalhar para isso. Agora, eu concordo com uma coisa contigo. Como no Estado não haverá, hipótese alguma, uma vitória num primeiro turno de quem quer que seja, é um Estado que vai ter segundo turno, independente de qualquer situação. Para nós, na nossa avaliação, a possibilidade da vitória do Lula no primeiro turno a nível nacional, tendo a nosso candidato no segundo turno aqui, é excepcional, porque isso tem uma sintonia muito grande, inclusive para um segundo turno, né, para que a gente possa também fazer esta relação. Então, eu acho que a grande luta nossa, que eu acho que o PT está fazendo, né, e acertadamente o Lula tem conversado com todos os segmentos, é de que o Lula possa ganhar a eleição no primeiro turno. Isso não é impossível, eu sei que isso é uma eleição dificílima, não dá para ir atrás da pesquisa, nós sabemos que será uma eleição violenta, uma eleição, mais uma vez, de muita fake news, de muita confusão, mas nós não temos que entrar nessa, nós temos que entrar apresentando solução e nos preocupando exatamente com as pessoas que estão morrendo de fome por falta de políticas públicas. Essa tem que ser nosso centro, e tratar nessa forma, garantir a busca de ampliar cada vez mais, eleger o Lula e consolidar depois tudo que for necessário nos estados. Eu creio e espero que a gente ganhe a eleição no primeiro turno com o Lula e que no segundo turno nós estejamos aqui no estado com o Edgar e com as alianças necessárias, e que a gente possa também trabalhar uma vitória aqui no Rio Grande. Eu acho que seria muito positivo, nós já vencemos isso em algum momento e sabemos o quanto isso é positivo para a população gaúcha e brasileira. Sim, o senhor apoia a entrada como vice do ex-governador tucano Geraldo Alckmin? Há algumas contestações dentro do PT, nas esquerdas, né? Sim. Não, veja bem, eu não faço parte do campo majoritário, digamos assim, do PT, né? Que elas, porque é o campo majoritário. Mas eu faço parte de uma sensibilidade que é o Lula, tá? Na minha avaliação, quando as pessoas falam, mas você viu, cara, o Alckmin é brabo e tal, eu disse, gente, é o seguinte, vocês confiam no Lula? Vocês apoiam o Lula? Sim, então deixa ele fazer a articulação se for necessária. Eu estou nesta visão, a sensibilidade do presidente Lula, porque eu acho que mais do que ter uma divergência que sempre vai ter, independente de quem seja o candidato a vice, vai ter gente que vai achar um problema ou outro. Eu quero é vencer esta desgraça que nós temos aqui no país. Eu quero é vencer esta visão absurda, antidemocrática, né, fascista que se instala perigosamente aqui no Brasil. É bom que se diga, porque já tem uma fatia aí de mais de 20%. E eu acho que tem que construir. Lógico que não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito, mas eu acho que eu não teria nenhum problema, digo com tanta cuidado aqui, Luiz, não teria nenhum problema de ir para todos os cantos do Estado, da comunidade, nas vilas, conversar com poucos trabalhadores, homens e mulheres gaúchas e gaúchos, para dizer: vamos defender Lula e Alckmin sem problema nenhum, em defesa do Brasil, em defesa da democracia, em defesa da cidadania, em defesa da dignidade, em defesa de retomar o respeito do mundo pelo Brasil que a gente perdeu nos últimos tempos. Para nós encerrarmos, deputado, sei que o senhor tem compromisso em seguida, quais seriam os assuntos e as pautas prioritárias para o governo Lula? O ex-presidente já sinalizou que quer rever a reforma trabalhista e outros grandes temas. Quais seriam, na sua opinião, os temas prioritários para o governo Lula? É um pouco desafiadora a tua pergunta, né, Luiz? Porque ela é bem ampla. Agora, eu acho, primeiro, o presidente Lula eleito precisa imediatamente restabelecer uma cultura, uma nova cultura democrática nesse país, ou seja, de fato, democracia verdadeira. Precisamos imediatamente criar as condições para uma grande política nacional de renda, porque a população não tem governo que possa ficar tranquilo enquanto tem um povo morrendo de fome. A renda vai ser fundamental, o emprego vai ser fundamental, a reestruturação das grandes empresas desse país que faliram pela irresponsabilidade de alguns, por interesse político de outros, né? E também, logicamente, criar as condições de diálogo, de debater com a sociedade, de buscar resgatar a autoestima do povo brasileiro, consolidando e dando continuidade a várias políticas corretas que foram adotadas no governo. Agora, tratando temas como saúde e educação, não como custo, sim como investimento. Eu acho que essa é a grande tarefa do novo governo, além de tantos outros temas, né, a questão do clima, a questão, né, da energia e assim por diante. Mas eu acho que a questão, a síntese, democracia, área social, renda, emprego, e restabelecer de volta algumas
derrotas que os trabalhadores tiveram, recompondo os seus direitos. Eu acho que essa é a grande tarefa política imediata e repor o Brasil no mapa do mundo com respeitabilidade. Eu acho que essa é a grande tarefa inicial e emergencial do governo Lula. Ok, deputado, muito obrigado. Você está aqui na TV Urbana assistindo ao programa Sindicato em Ação e hoje nós conversamos com o futuro presidente da Assembleia, que assume no dia 31 de janeiro, 15 horas, ao cargo de comandante, como chefe da Assembleia Legislativa num colegiado, como isso ocorre sempre aqui, uma Assembleia, né, deputado, muito democrática nossa, onde todos os partidos respeitosamente trabalham juntos, embora votem cada um com a sua cor ideológica. É assim aqui, né, deputado? Acho que esse é um grande feito, assim, eu acho que é um exemplo muito legal que a gente tem feito, inclusive, para o país inteiro. Eu falava com um amigo meu aí que está aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, na minha cidade, que é lá da região do norte do país, e ele disse, mas deputado, mas aqui cada ano muda o presidente da Assembleia. Eu disse, sim, nesse sentido. Ele disse, olha, o estado onde eu nasci, onde eu venho, o presidente da Assembleia faz 16 anos que está no poder, entendeu? Ou seja, então, a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, em várias outras formas, ela tem sido demonstrado assim, muito importante nesse processo de respeitar a maioria, de dialogar, da democracia, da alternância, né, no próprio poder. Eu acho que isso é muito positivo, e principalmente essa experiência de ter uma visão compartilhada, uma gestão compartilhada ajuda e melhora a continuidade, inclusive, dos serviços da casa e dos serviços que a casa tem que prestar para a sociedade. Eu acho que isso é muito positivo. Quero aqui dizer que, nesse período, os três que me antecedem fizeram grandes trabalhos, o deputado Lara, o deputado Hernani Polo, o deputado Gabriel. São pessoas de partidos diferentes, nós pensamos diferente, mas nunca tivemos uma divergência em função daquilo que a gente pensa enquanto casa. Das nossas bancadas, nossos partidos, e nas votações de voto é diferente. Assim continuará. Mas na construção do consenso, das coisas importantes que a casa possa fazer, ampliar cada vez mais o papel do parlamento. O parlamento é falar, é debater, e às vezes a gente perde um pouco esse papel. E a sociedade precisa, inclusive, para fechar, Luiz, saber a importância do parlamento. Porque o parlamento, todas as questões que são votadas, é o parlamento que vota, entendeu? É nós que votamos. A maioria das coisas que foram tiradas do povo foi o parlamento que votou. Aquilo que ainda existe, alguma coisa boa que foi aprovado, é o parlamento que votou. Então, precisa entender mais o papel do parlamento e não entrar na onda de criminalizar a política, porque quem quer criminalizar a política, quem quer diminuir o poder do parlamento, é as visões totalitárias, autoritárias, e que nós não queremos. Nós queremos a democracia. Democracia forte só haverá se tiver parlamento forte. Muito obrigado aí, Luiz, muito obrigado mesmo. Um abraço a vocês. Parabéns aí por esse espaço tão legal aí. E eu sei da grande luta aí também do pessoal do Sindifisco. Acompanhei muito como deputado federal e continuo acompanhando aqui no Estado como deputado estadual. Quero me colocar à disposição e depois de eleito, se você assim entender um dia, quem sabe ir ao vivo aí para a gente conversar. Muito obrigado. Muita luta, muito trabalho, muita saúde, cuidado aí com a pandemia, porque é fundamental. Vacina e vida sempre. Muito obrigado, deputado Valdeci Oliveira, que assume a Assembleia, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Urbana até agora. A semana que vem nós retornamos com mais um programa e mais um convidado especial. Muito obrigado, boa noite e até a semana que vem. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.